Bom dia. Bom dia, amigos, tudo bem? Vamos começar a nossa conversa de hoje. Queria só saber se vocês estão me ouvindo, estão me vendo bem. E vamos para mais uma conversa terapêutica hoje, nesse friozinho da terça-feira. Sejam bem-vindos todos. A Cíntia está aí. A Cíntia é a que me diz se as coisas estão indo bem, né, Cí? Muito bem, vamos lá. Bom, hoje eu queria continuar conversando com vocês sobre o que falamos a semana passada, inclusive. A semana passada, não sei se vocês lembram, mas a gente fez o jogo das crenças, né? A gente falou um pouco sobre as nossas estruturas lá de trás, da infância, o quanto isso tem uma força e tem exerce pra gente uma influência muito grande na nossa vida, né? Então, falamos muito da nossa criança lá de trás, lá do passado, o quanto ela tem poder sobre o adulto que a gente é hoje, né? E principalmente o quanto a gente tem que cuidar, porque estas dores, enfim, essas questões lá do passado, elas em geral, elas estão no nosso inconsciente. E esse é o grande perigo, porque se está no nosso inconsciente, nós não acessamos. E se nós não acessamos, a gente acha natural algumas decisões, algumas formas da gente agir. Porém, esse é o grande risco, né? Então, a gente falou muito sobre autoconhecimento. Então, eu queria continuar falando sobre isso. E aí, só queria dar uma relembrada nesse tema da semana passada para eu introduzir o que eu trouxe pra gente, para acrescentar na conversa de hoje. Então, quem estava comigo a semana passada, até pode me ajudar se quiser a relembrar o assunto. Mas quem está chegando hoje, não tem problema nenhum, que é por isso que eu vou relembrar um pouco dos assuntos e a gente retoma, tá? Então, nós falamos que se a gente não olha as nossas dores emocionais do passado, a nossa criança, ela vai agir com as mesmas sensações, porém, a gente não sabe que como adulto temos outros recursos. Então, quais são as dores, né? Quais são as crenças que são instaladas lá atrás, no nosso passado? Quem lembra da crença de desvalor, as crenças de desamparo e as crenças de desamor? E o que é cada uma delas, né? Então, de novo, falando da nossa criança, do passado, a crença de desvalor, ela se refere a ideias que ficam pra gente, ideias absolutas e rígidas, generalizadas, ou seja, é a forma que nós enxergamos o mundo, né? Quando a gente fala de ideias absolutas e rígidas e generalizadas, é porque é a maneira que é o óculos, é a lente do óculos que eu uso para interpretar a vida. As situações, os desafios, tudo que eu vejo na minha vida tem esta ótica, tá? Então, isso que quer dizer ideias absolutas, rígidas e generalizadas. E quando a gente está falando de crenças de desvalor, elas remetem
a condições de incapacidade. Eu me sinto incapaz, incompetente. Eu me sinto como se eu não tivesse valores morais. Me sinto impotente, né? Incapaz. Isso tem muito a ver com as nossas crenças. A crença de desvalor, ela tá muito ligada ao nosso trabalho, à nossa profissão, aquilo que a gente exerce, aquilo que a gente entrega para o mundo enquanto trabalho mesmo, força de trabalho nossa. Então, em geral, neste pilar profissional é que eu me sinto incapaz, insuficiente, incompetente, eu sinto que eu entrego pouco. Então essa crença, ela aparece bastante no nosso pilar profissional, tá? E essas crenças, elas estão vinculadas à ideia de desvaloração das próprias habilidades. Então eu, como pessoa, acho que eu tenho poucas habilidades, eu não valorizo isso. Essa crença, ela origina-se lá na infância, e muito provavelmente essas crenças foram instaladas pelos meus pais, pelos meus cuidadores. A gente fala pais porque, em geral, nós fomos criados pelo nosso pai, pela nossa mãe, mas não necessariamente. Tem pessoas que foram criados pelos tios, avós, em orfanatos, enfim, por primos, enfim. Então, essas crenças do ambiente que eu venho, então vem muito dos meus cuidadores, as pessoas que me formaram enquanto serzinho, né? Desde o momento que eu nasci, porque essa é a condição do humano, né? O único ser que nasce absolutamente indefeso e precisa de um outro humano até primeira, segunda infância, comecinho da adolescência. A gente ainda precisa de um outro adulto, de um outro ser humano, porque senão a gente morre, né? A gente precisa de alguém para cuidar da gente, nos alimentar, dar afeto. Vocês sabiam que o humano também é o único ser que, se ele não tiver afeto, ele também morre? A gente, se você pegar um bebezinho e só der mamadeira para ele e deixar ele o dia inteiro lá no bercinho dele, sem amor, afeto, interação afetiva, ele morre. Isso é comprovado. Ele, de alguma forma, isso afeta o sistema imunológico desse bebezinho e ele não sobrevive. Então, também somos os únicos seres, né, da espécie, porque os outros mamíferos, enfim, as outras espécies, né, elas não necessitam nem de cuidados, né, dependendo aí da espécie, de cuidados logo no comecinho, porque o cavalinho já nasce andando, né, o bezerrinho já nasce andando. Nós não, nós precisamos, além de cuidados, né, de alimentação, a gente precisa do alimento, e quem provê esse alimento é um outro adulto pra gente, né, quando a gente existe, sai lá do ventre materno. E além disso, precisamos de afeto. Olha isso, né? Tanto é que existe mães de aluguel, assim, que vão, mulheres ou pessoas, homens, não precisa ser mulher, né? Pessoas que vão aos orfanatos para ninar, para acarinhar bebês órfãos, né? O bebê, ele necessita daquela linguagem tati-bitati, sabe? Aquela, nenenzinho, bonitinho, né? Que nós, instintivamente, toda vez que a gente vê um bebê, a gente faz, não é? Não, a gente não conversa, oi, bom dia, bebê. Não, todo mundo faz aquela linguagem tati-bitá que a gente chama, né? Então, o bebê precisa do olhar, do afago, do sentir o coração batendo, porque afinal de contas ele ficou 9 meses dentro de um útero e esse útero era absolutamente quentinho, protetor, e ele sentia um coração muito grande ali batendo, 9 meses, que é o da mãe dele, né? Daquele ser humano que gerou ele. Então, ouvir os batimentos cardíacos para o bebê é um afago e tanto. Então, somos os únicos seres que necessitamos de cuidados desde o começo. E não por acaso, isso tem tudo a ver com o nosso psiquismo. Quem é que cuidou da gente? E aí a gente também falou isso a semana passada, mas é legal relembrar porque é importante,
que não é que a gente vai ficar enfiando o dedo na cara dos nossos pais ou de quem nos cuidou, porque quem é pai e mãe sabe, pai e mãe faz por amor, faz aquilo que ele entende que vai ser bom para o filho, né? Mas não significa que que mesmo ele fazendo por amor, o pai ou a mãe, significa que ele acerta. Aliás, erra muito, né? Pai e mãe erra muito, não é verdade? Mas ainda assim ele faz porque ele tá achando que é o melhor para o filho. Então, não temos como julgar esses pais. Mas vocês podem me dizer, nossa, Fábia, mas tem pai e mãe que é tão cruel, que bate, né? Que tem agressão física, né? Eu trato pacientes onde essas pessoas trazem marcas muito severas de um pai ou de uma mãe extremamente abusivo às vezes, né? Psicologicamente e fisicamente. Mas ainda assim, esse pai e essa mãe acham que era o melhor para esse filho, né? Porque eu também trato pais e mães e que acreditavam piamente que o que estavam fazendo era educar, era ser um pai e uma mãe correto, que estava orientando, mesmo que através do castigo. Eu sei que é meio maluco isso, né? Mas às vezes, quando a gente olha para esses cuidadores que nós tivemos, eles não tiveram nem o que eles deram. Eles ofereceram até mais daquilo que eles receberam. Então, uma dica legal e uma lição de casa bacana, que aliás tem a ver com o tema de hoje que eu quero falar sobre genograma. Hoje nós vamos falar sobre esta ferramenta da terapia sistêmica que eu gosto muito, que é o nosso genograma. Não é a árvore, tem a ver com a nossa árvore genealógica, mas vocês vão entender, eu vou explicar melhor o que é o nosso genograma. Porque a gente precisa, então a lição de casa vai entender, vai perguntar, vai descobrir os seus antepassados, como é que foram os seus avós, paternos e maternos, o que os seus pais receberam enquanto afeto, cuidados e tudo mais, tá? Porque aí a gente vai entender muita coisa da nossa vida, tá? Mas, então, só para fechar a nossa revisão do dia, né? As crenças, elas são instaladas pelos nossos pais. E, gente, como? Ai, Fábia, mas como? Instalada como? Aquilo que nós repetidamente ouvimos os nossos pais dizerem, repetidamente nós vimos, assistimos dentro da casa que a gente nasceu e sentimos, né? Sentimentos, emoções que pairavam naquele ambiente. Porque se vocês forem ver, como que era na casa de vocês, né? Com os irmãos de vocês, com o pai, com a mãe, eu só com a mãe, eu só com o pai, de novo, né? Com aquele cuidador que nos criou. Como que era? Que sentimentos, que emoções que ficavam mais fortes lá? Era o medo, que tem casas que eram medo, era o pavor, né? Era o receio. Tem casas que eram o respeito, o autoritarismo, às vezes era um medo misturado com autoritarismo. Tem gente que vem de pais e mães muito severos, autoritários. Tem casas que o sentimento era de descuido, eu tenho uma paciente que ela se sentia invisível na infância dela, ela não se sentia olhada, ela não se sentia amada porque ela achava que ninguém ligava para ela não recebia nenhuma atenção, né? Também tem isso, pais negligentes que simplesmente não corrigiam, mas também não davam amor, não elogiavam, mas também não xingavam, elas simplesmente se achavam um fantasma. E isso é privação de afeto, né? Então olha isso, né? O que suscitou no adulto? Aí é uma outra crença, a crença de desamor. Ela não se sentia amada porque ela não se sentia enxergada dentro daquela casa. Olha isso. E assim vai, né, gente? Então tudo que eu senti era medo, era repressão, era negligência, ou era excesso de amor. Olha isso, hein, gente? Tem isso, hein? Tem pacientes, pessoas que eu trato que receberam muita, mas muita atenção. Muita. Era excessivo. E aí a pessoa se tornou
incapaz, incapaz no sentido assim, ela não ganhou autonomia como adulto, porque ela nunca pôde experimentar nenhum perigo, nunca foi colocada à prova, porque o pai e a mãe sempre protegeram muito, excessivamente. Sabe aqueles pais super, hiper protetores? Então, isso também diz sobre nós. Olha que louco, né? Porque aí vai falar, ai, Fábio, então o que é o certo? É proteger demais? É proteger de menos? É elogiar muito? É xingar muito? É chamar muita atenção? O que é o ideal? Na psicologia, gente, tem um detalhe, né? Acho que na vida, né? A humanidade tem um detalhe, não tem gabarito, não tem tutorial no YouTube, né? Não tem certo e errado. A gente tem que entender a nossa história. Isso é o mais importante. A gente precisa olhar e entender a nossa história, porque não tem certo e errado, né? Então, de novo, então essas crenças foram instaladas pelos nossos cuidadores, pai e mãe, em geral, e elas então têm 3 grandes blocos. Ou eu me sinto desvalorizado, que lembra da incapacidade. Aí tem a crença de desamparo, que é isso que eu tava falando, né? Que são ideias rígidas e absolutas, onde eu me sinto impotente para lidar com situações de fragilidade. Ó, essa crença, né? Eu me sinto despreparado, eu não me sinto pronto para lidar com situações que eu seja frágil, vulnerável ou carência. Então, essa crença, ela tá vinculada à ideia de que eu não tenho suporte da vida. Lembra? A criança que talvez não foi apoiada, que teve muitos irmãos. Isso é muito comum. Eu tenho pacientes que tiveram muitos irmãos, sabe? Família numerosa. Então, foi criado do jeito que deu. O irmão mais velho que olhou, os pais não conseguiam mesmo, né? De novo, não tem certo nem errado, nem culpado, nem não estamos culpando nem absolvendo ninguém. É só constatando a nossa história, porque é nela que tá a chave do autoconhecimento, né? Do momento presente, tá? Mas tem gente que se sentiu desamparado, que não teve apoio, que não teve elogio, que não teve crítica, que não teve colo, que não teve... Sabe aqueles pais que quando você tirava nota boa na escola, falava, não fez mais do que obrigação? Mas pai, eu tirei 9, tem que tirar 10. Nunca tá bom? Né? Não se sentiram apoiados, nunca tiveram reconhecimento dessa casa, né? Desse lugar que veio. E a crença de desamor. Então, são essas 3 grandes crenças, né? A de desamor, só para relembrar, são, né? Então, de novo, lembrando que as crenças permeiam a nossa forma de ver a vida. Olha como é sério isso. Gente, eu tô achando estranho, ninguém tá comentando? O que tá acontecendo? Por favor, me ajudem, comentem, falem. Eu gosto dessa interação, me sinto muito só aqui. Eu quero interação, falem aí. Tá fazendo sentido? Quem lembra? Quem tava comigo a semana passada? Me ajude aí. Bom, crença de desamor, então, o que quer dizer? Forma, né, de ver o mundo onde eu não me sinto digno o suficiente de ser amado, desejado ou querido por outras pessoas. E essas crenças, elas foram vinculadas à falta de merecimento de atributos em si para despertar afeto nas pessoas. Eu não sou digno de ser amada, eu não sou boa o suficiente para as pessoas gostarem de mim. E aí, aqui, esta crença de desamor, gente, foram lugares onde eu não recebi reconhecimento também, afeto, carinho, não recebi amparo. Sabe aquela, quando eu me machucava, quando eu era pequeno, e a mãe falava, vai sarar, sai daqui, tem um monte de coisa pra fazer, e nunca apoiou, nunca falou, oh, meu amor, vem cá, mamãe vai dar um beijinho pra sarar, sabe? Eu não me senti amado, eu não tinha apoio, e aí na vida eu me sinto uma pessoa que não sou desejada, que não sou querida, e aí eu aceito qualquer relacionamento, aí eu me caso com pessoas que não vão me dar reconhecimento, respeito, admiração. Aí eu me caso com pessoas que me pouco valorizam, ou que são casamentos ou relações, né, que me
abusivas, que não me reconhecem, que não tenho nenhuma contrapartida, porque eu acho que eu realmente não mereço ser amado, que eu não sou digno de alguém gostar de mim. Então eu aceito qualquer coisa no trabalho, sabe? Um chefe que me insulta, ou na vida eu me coloco em relações onde os outros fazem o que quer de mim e eu não tenho voz para me colocar, me projetar, porque eu acho que eu realmente não mereço, sabe? Assim, que eu sou uma pessoa de pouco, que não sou digno de ser amado, de que, poxa vida, afinal de contas, o que vier é lucro. Essa é a crença de desamor, tá? Gente, por que eu quis retomar tudo isso? Porque isso aqui, essas crenças, de novo, né? Vocês lembram que elas é que fazem a gente olhar o mundo, é a forma que eu enxergo a vida. Então, isso, inclusive, essa forma, ou se eu me sinto desamparado, desvalorizado, ou não me sinto amado, é desse jeito que eu me relaciono com a vida, né? E aí, os pensamentos que vêm na minha cabeça são, eu não sei, porque, de novo, isso tudo tá no nosso inconsciente. Então, se eu não vou atrás de um autoconhecimento, se eu não busco uma terapia, uma forma de entender tudo que se passa comigo, as minhas escolhas, as situações que me apresentam, eu sempre vou achar que esses pensamentos que vêm na minha cabeça de, eu não mereço mais que isso mesmo, eu me submeto porque, afinal de contas, quem que vai gostar de mim, né? Se nem a gente, às vezes, gosta da gente mesmo, né? Que o desvalor e o desamor, ele vem, inclusive, de mim mesmo. Então, esses pensamentos que vêm na minha cabeça o tempo todo, vocês já repararam que a gente tem pensamentos automáticos? A cabeça da gente é como se fosse assim, como se uma Fábia, né, morasse dentro da minha cabeça e ficasse o dia inteiro conversando comigo. Vocês já repararam? Existe uma voz intelectualizada que fala comigo aqui o dia inteiro. Na hora que eu levanto, já começa, até, né, o momento que a gente dorme de novo. Esta voz intelectualizada, esses pensamentos automáticos, eles têm ganchos, eles têm gatilhos, eles nascem naquilo que os nossos pais falavam pra gente. Nascem aqui. Então, esses pensamentos que você tem hoje, e aí eu queria que vocês comentassem, falem aí. Esses pensamentos que vocês têm hoje na cabeça é do que você ouviu de desvalor, do que você ouviu de desamparo ou de desamor na sua infância. São as vozes dos nossos pais. Percebe? Então, por exemplo, se eu tenho uma crença de... Vamos pegar aquela lá de desamor, que eu não me acho querida, eu não me acho desejada, eu me acho feia, eu me acho gorda, me acho magra, me acho torta, me acho cabelo ruim, bom, liso, ou, sabe? Desamor. Ai, eu não gosto de me olhar no espelho. Desamor, né? Essas vozes que ficam assim, você é feia, você é horrorosa, você não agrada, ninguém gosta de você, não fica aqui? Eu vou para uma apresentação no meu trabalho, eu vou para uma reunião, mesmo agora em home office, hein? Não tem nada a ver, pode ser presencial, home office. Os pensamentos estão aqui, os automáticos, né? Então, não vem umas vozes assim na minha cabeça, eu sou inadequada, nossa, olha, fulana é tão bonita, aí eu me comparo, né? Nossa, fulana é tão mais magra, tão mais bonita, tão mais adequada, eu sou tão desajeitada, né? Essa voz, ela é do meu pai e da minha mãe, só que a gente não percebe. Recorda aí, o que seus pais falavam? E de novo, né, eles não falavam por mal, ou sei lá, de novo, não precisamos achar culpados aqui, né? Mas esse pai e essa mãe falavam o quê? Menina desajeitada, arruma esse cabelo. Nossa, menina feia, olha como que você acorda. Vai se arrumar, sua preguiçosa. Eu lembro que minha mãe falava isso pra mim, né? Ela achava que ela me motivava. E aí eu descobri na terapia que não. Que ela só reforçava minhas crenças, né? A minha mãe falava assim, a Fábia, ela até é inteligente, mas ela é preguiçosa. Então eu cresci acreditando que eu era preguiçosa. Então eu tinha essa crença, né, tem a ver com desvalor. Eu tinha uma crença muito forte de desvalor.
né? Eu cresci com a minha mãe falando isso, porque eu não ia muito bem na escola, né? Eu nunca fui muito bem na escola. Olha só, né? Que ironia. E hoje eu amo estudar, hoje eu sou apaixonada pelo meu trabalho e tal. Mas quando eu era pequena, eu lembro muito dessa frase dela. Porque a minha irmã, e aí ela me comparava, como se não bastasse, né? Pai e mãe é maravilhoso, né? Porque aí, como se não bastasse, minha mãe me comparava. Porque a Renata, minha irmã mais nova, né? Eu sou a mais velha, tenho uma irmã do meio e um irmão caçula. Porque a Renata, sim, a minha irmã só tirava 10, e eu mediana, né? A Renata, sim, mas a Fábia, até ela passava um pano pra mim, né, minha mãe? Ela até é inteligente, mas ela é preguiçosa. E aí eu ouvi isso, não foi uma vez, não foram duas, não, eu ouvi a vida inteira que eu sou preguiçosa, que eu não vou atrás, que isso virou uma verdade. E eu vi o mundo assim, me achando, me desvalorizando. Por quê? Porque, gente, quando nós somos pequenos, né, crianças, desde a hora que a gente nasce, e desde o momento, lá no comecinho da adolescência, nossos 13, 14 anos, é aí que eu começo a parar de olhar para esse pai e para essa mãe e falar, opa, esses dois caras aí não são tudo isso, né? Aliás, a adolescência é a ruptura, onde eu olho e enxergo esse pai e essa mãe absolutamente diferente do que eu antes via. A criança, ela tem os pais como ídolos, como heróis. E realmente, porque são essas duas criaturas que provê a vida pra gente, né? De novo, a mãe é a que nutre, é a que dá amor. O pai também é nosso provedor, é aquele que dá amor, que dá aprovação, que dá carinho, não é? Independente da qualidade desses dois adultos. Mas pai e mãe, quando a gente é pequeno, eles são absolutos. A gente não questiona, a gente não tem maturidade psíquica para dizer, nossa, meu pai é abusivo, nossa, minha mãe, ela é abusiva. Nós não temos. Tudo aquilo que eles dizem pra gente são verdades absolutas. Por isso que vira crença. Por isso que a gente nem questiona. Porque o que pai e mãe, ou cuidador, né, aquele que nos criou, fala desde o comecinho da nossa vida, é absoluto. A gente não tem condições psíquicas para avaliar e falar, não, peraí, não é tudo isso. Meu pai tá exagerando. Não, minha mãe tá sendo exagerada. Isso é uma dor dela. Isso não é verdade sobre mim. Não. A gente assume. Então, esses pensamentos automáticos de adulto, principalmente aqueles automáticos negativos que me põem para baixo, que me desvaloriza, que, sabe, que eu me sinto sozinha, que eu me sinto incapaz, tem morada, tem origem nas falas dos nossos pais, tá? E aí a gente precisa observar. Tudo isso para dizer para vocês que a gente precisa, o gancho é, observe os seus pensamentos, se eles te põem mais para baixo ou se eles te exaltam. Porque, gente, claro, né, eu tô falando aqui mais da parte negativa dos nossos pais e das nossas origens, porque é matéria-prima do meu trabalho como psicóloga. Mas é óbvio que teve muita coisa boa também, né? Nós não estamos onde estamos, não chegamos onde chegamos só com coisas ruins desse pai e dessa mãe, é óbvio. Teve muita coisa que nos construiu, que nos fortaleceu como ser humano, como adultos. Mas tem muita mazela, e é nisso que a gente tem que olhar. No que tá bom, ótimo, a gente só reforça, tá? E aí, eu preciso entender aonde nasce esses pensamentos absolutos aí, essas vozes automáticas que falam comigo o tempo todo. É na minha infância. Foi o que meu pai e minha mãe, ou quem me cuidou, falou pra minha vida inteira, tá? Então, veja, a minha pergunta para vocês é, esses pensamentos automáticos que você tem na sua cabeça, eles te ajudam, te alavancam ou te põem para baixo? Ou te colocam, né? Ou te enterram aí nas suas crenças, nas suas dores, tá? Então é isso. Gente, não sei o que tá acontecendo. Vocês não estão comentando mesmo ou não tá vindo nada de comentário? E eu queria muito que vocês falassem o que vocês estão achando disso tudo que eu tô contando, né? Vocês podem, inclusive, contestar, por favor. Aliás, os comentários, eles enriquecem tanto, lembra? Todas as nossas sessões são maravilhosas quando tem comentários. Então,
Eu até vou ver, Cíntia, por que será que não tá vindo comentários? Eu tenho que habilitar de alguma maneira? Me ajude aí, minha querida. Você que é meu apoio tecnológico. Tá bom? Bom, então, esse é um ponto que eu queria perguntar para vocês. Se vocês percebem que esses pensamentos automáticos te alavancam, te colocam para frente, te impulsiona, te motiva, ou se essa sua cabeça só detona você. Feia, gorda, errada, submissa, inadequada, incompetente, preguiçosa. O que esses pensamentos dizem, tá? Outra coisa que a gente precisa começar a questionar que é o segundo passo, né, na verdade. Esses pensamentos, eles são verdadeiros, será? Então, gente, porque isso também é uma outra coisa que a gente não questiona, né? Será que tudo que eu penso é verdadeiro? Vocês já fizeram essa pergunta? Será? Parem para pensar. Não é porque está na minha cabeça, não é porque vem na minha cabeça automaticamente que aquilo é uma verdade, tá bom? E mesmo que seja um pensamento positivo ou um pensamento negativo. O que está acontecendo, né? Você precisa observar por que você entende como verdade absoluta esses pensamentos, tá? Então, isso é uma outra coisa. Por exemplo, eu falo um pensamento que eu posso ter. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Toda vez que eu vou lá, é que eu falo do trabalho, que é onde aparece mais as nossas mazelas, né? Na nossa... ou como mãe, ou como pai, sei lá, sou pai de família e o meu filho pede tudo, um brinquedo e tudo. E aí eu, sei lá, acho que eu não sou um pai que dou amor suficiente, porque eu trabalho muito. Agora, então, em home office, fico 10, 12, 14 horas socado lá no computador e não dou atenção pro meu filho. Aí eu sinto culpa, e aí eu fico pensando, vou suprir tudo isso dando presente, dando tudo, materialmente falando. Aí eu penso, a minha cabeça então, bom, já que eu não consigo dar atenção, eu vou cobrir essa criança de presentes. E aí eu dou. E não digo não. Aí a criança, ou filho, né, adulto, pode até ser adolescente, adulto, criança, enfim, eu simplesmente dou tudo. E aí, por quê? O pensamento automático da minha cabeça se eu não der ou fizer o que essa criança tá pedindo, esse filho tá pedindo, ele não vai me amar mais, porque afinal eu não tenho tempo de dar atenção e carinho, a criança fica o dia inteiro no telefone dele, lá no iPad dele, eu trabalhando, porque eu preciso trabalhar, eu sinto culpa, então peraí, como é que eu vou aliviar essa culpa? Comprando. E se eu não comprar, ele não vai me amar. Olha isso, né? Esse pensamento, na verdade, é um pensamento automático que é falso. Será que essa criança realmente vai parar de te amar se você disser não? Ou se você não suprir todas essas necessidades dela? Entende? Então, isso é uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Para que vocês questionem. Gente, não sei porque não está aparecendo para mim os comentários. É uma incógnita. Eu tô vendo, a Cintia até falou pra mim que tá aparecendo, mas enfim, infelizmente eu não visualizo. Eu não sei o que eu fiz. Cada semana é um negócio, né? Mas tudo bem, tenham paciência comigo e tudo bem. Eu vou na minha solidão aqui. Não consigo ver. Olha que louco. Eu não sei. Manda no meu WhatsApp se você quiser, porque eu tô aqui no computador com ele aberto. Como que eu posso fazer pra acionar os comentários que até então... Eu descobri um filtro, gente. Que, aliás, vou até deixar, gostei, ó. Mas não consegui descobrir, olha só, batom preto. Eu descobri o filtro, mas não descobri os comentários, tá? Então, infelizmente, é isso. Mas tá bom. Vamos seguir. Até porque eu já quero concluir com
o conceito de hoje, que eu acho que é muito legal. Bom, então, primeira coisa, monitorar o que você pensa, certo? Combinado? Ouve essas vozes que falam com você o tempo todo e questione. Primeiro, identifica onde tem gancho nas falas dos seus pais, que era o que os seus pais falavam. Veja se não é a mesma coisa que a sua cabeça fala pra você, tá? Segunda coisa, questione estes pensamentos. Eles não são verdadeiros 100%, só que a gente pensa que sim. E aí esse é o problema. Eu não questiono e eu sigo o mestre, que é essa Fábia que mora aqui dentro, totalmente enganchada com as minhas crenças do passado. Olha que perigo. Esses pensamentos, eles me ajudam ou me atrapalham? Isso é outra coisa importante. Se me atrapalha, eu preciso mudar. Eu preciso olhar e falar, não é verdade. Essa cabeça, ela só está projetando as minhas crenças da minha criança. Preciso cuidar dessa criança. Preciso fazer terapia, né? Pensa como é que você pode ter uma cabeça, um pensamento mais funcional. Como que esses pensamentos podem estar a seu favor? Experimenta isso essa semana, é lição de casa, tá? Experimenta a ter pensamentos a seu favor, mesmo que a tua cabeça te detone. Né? Mas você não é boa mãe, você não é boa profissional, não, você tinha que estudar mais, você tinha que se dedicar melhor, você tinha que ser ter mais exemplo, ser mais exemplo. Você experimenta falar, não, tô ótima. Ah, você não é boa. Sou sim. Sou sim e vou gostar de mim do jeito que eu sou. Imperfeita. E vou cobrir de beijinhos e vou começar a me tratar com carinho. Experimentem. Porque esses pensamentos a gente deixa eles deitarem e enrolar, né? Então, treino da semana é ter pensamentos saudáveis sobre você mesmo, sobre o mundo. Porque o jeito que eu penso de mim é o mesmo jeito que eu penso sobre as pessoas e o mundo. Se eu sou julgadora e crítica comigo, já repararam? A gente tem um juiz, né? Que é o nosso eu crítico. Isso tem tudo a ver com os nossos pais. Quanto mais rígido os nossos pais, mais crítico eu sou comigo mesmo. Porque, lembra? Se o pai falava, não estuda, menina preguiçosa, faz nada direito, derruba tudo. Né? Para minha irmã, eu lembro que minha mãe e meu pai sempre falaram assim para ela, nossa, como você é desajeitada! Que realmente ela deixava cair tudo, a minha irmã. E ela cresceu ouvindo que ela era desajeitada, que ela não tinha jeito, que ela era estabanada. Então ela cresceu com a crença de que ela não fazia nada certo. Olha isso. Ela agora que se vire com a terapia dela, né? Ela é adulta. Mas olha isso. Então cuida. Porque a partir de agora, como somos adultos, a gente pode olhar e falar, não sou desajeitada mais, isso era minha criança. Hoje, como adulta, eu posso ser absolutamente uma mulher que faz tudo certo, sim, que toma as melhores decisões, sim. Porque eu não questiono esses pensamentos, então eles deitam e rolam, né? Outra coisa, quando eu vou perguntar pra mim mesma, esse pensamento que tá na minha cabeça, ele é falso ou verdadeiro? Busca evidências, gente. Busquem evidências. Por exemplo, poxa, vou dar o exemplo da minha irmã. Coitada, ela não sei nem se ela sabe isso, mas enfim. Você é desajeitada, lembra? Criança, a vida inteira ouvindo que ela era desajeitada, estabanada, que tudo ela fazia errado, não fazia nada certo. Onde ela punha a mão, ela quebrava. Onde você põe a mão, você quebra, menina. Cresceu com esta crença. E se ela hoje vira uma adulta que não se cuida, que não tem autoconhecimento, ela vai continuar se achando assim e ela não questiona esse pensamento. Então o exercício é, não, peraí, eu faço um monte de coisa certa. E busca as evidências daquilo que você faz bem, porque tem, gente. A gente pode não querer ver, a gente pode não querer admitir, porque a crença é tão enraigada, é tão lá naquela origem minha de quando eu era pequena, que eu reluto em ver as evidências de que sim, hoje eu sou uma mulher que posso fazer tudo diferente, que eu acerto sim, né? Eu acerto na minha profissão, eu acerto, tem coisas boas. Ninguém neste planeta Terra, nem o Hitler, gente, ninguém só é coisa ruim ou só coisa boa. Nem o Dalai Lama é só coisa boa, ele tem algumas coisas.
o que pode predominar é a luz dele, claro. E do Hitler, o que predominou foi a escuridão dele. Mas ainda assim, todo ser humano é feito de sombra e de luz. Nós temos, sim, coisas boas e coisas não tão boas. Mas todos temos, sem exceção, tá? De Bill Gates, Dalai Lama, Hitler, todos. Traficantes, Fernandinho Beiramar, todos nós temos. Porém, a gente é que escolhe. Olha que legal, a Cíntia tá me mandando os comentários aqui pelo WhatsApp. Ótimo, obrigada, Cí, minha anja da guarda tecnológica. Então, isso que eu falei. E olha que legal, a Bernadette tá falando, dei excesso de carinho aos meus filhos, tudo que eu não havia recebido dos meus pais quando crianças. Hoje, meu filho mais velho, com 27 anos, sofre de falta de confiança de si mesmo. Estou muito triste, agora ele está fazendo terapia. Ótimo. Bernadette, você não tem que se culpar, né? Eu falo muito isso para os meus pacientes na terapia. Por quê? Quando você fez isso, pensa, lembra quando você deu excesso de amor e carinho para o teu filho mais velho? Você fez aquilo porque você achava que era o melhor para ele. Então, a gente só faz o que a gente consegue, a gente só dá o que a gente tem. Então, como é que você ia descobrir lá atrás? Ainda mais primeiro filho, eu sou filha mais velha, eu sei. Primeiro filho mais velho sofre, porque ele é a cobaia, ele é a experiência dos pais. Vocês aprendem a ser pai e mãe com o filho mais velho, não é? O filho do meio e os outros filhos, moleza. Tem outras questões, né? Mas filho mais velho, ele é o teste do pai e da mãe. Você fez por amor. E a culpa só paralisa a gente. Vocês já pararam para ver isso? Quando eu me sinto culpada, eu paraliso e fico lá me chicoteando, me esfaqueando por dentro e com aquele juiz imenso dentro de mim, enfiando o dedo na minha cara o dia inteiro. Fui uma péssima mãe, olha o que eu fiz com ele. Não! Você, pai e mãe, servem para uma coisa na nossa existência. Eles são os nossos portais. Pai e mãe servem para trazer a gente ao mundo. Pela psicologia é isso, tá? Pai e mãe serve para dar luz a nós. Se não fosse o espermatozoide do cara, o óvulo daquela mulher, eles se juntarem e formassem a Fábia, eu não tava aqui. Então, graças a meu pai e minha mãe, eu existo. Ponto! Daí, entre aspas, né? Todo o resto, gente, quando eu fico adulta, eu tenho que correr atrás desse filho de 27 anos, ele que se vire, Bernadette. Agora a BO é dele. Você já fez o que você pôde, que foi dar amor, criar ele do jeito que você conseguiu, porque inclusive você fez achando que tudo que você não teve, você supriu, né? E tudo bem. Então, como adultos, é isso que a gente precisa tomar cuidado. Como adulto, eu não posso ficar aqui, ai, a minha mãe, ela me deu muito amor, e agora eu sou um bunda mole, sou mole, e eu sofro. Hello! A gente como adulto, a gente tem a autorresponsabilidade de olhar e falar, tá bom, meu pai e minha mãe fizeram o que precisavam, me deram a vida, me deram a estrutura, me deram casa, comida, escola, me deram o que deu. Porque, não deu escola, deu o que pôde, né? Tem pai e mãe que mora no papelão lá na rua e só dá amor e a comida que ele consegue naquele dia. Tá ótimo! Porque como adultos, a gente é que tem que olhar, tá? Não tem essa coisa de se culpar, claro. Se vira culpa, Bernadette, você olha pra ela e fala, eu fiz o que eu pude, então tá tudo bem. Fiz por amor e fiz o que eu pude, tá tudo bem. E vai pra terapia você também pra não se culpar. Porque a terapia só faz você ficar lá sofrendo e se culpando. Adianta alguma coisa? Culpa não resolve nada, gente. Culpa só paralisa, eu fico lá, depressiva, chorando. Então, olha pra culpa, acolhe essa culpa, fala, tá bom, tô sentindo. Nenhum sentimento a gente pode negar. Raiva, ódio, culpa, nenhum. Olho para aquilo, acolho, entendo, falo, mas espera aí, eu fiz o que eu consegui, por que eu tô me culpando? Se eu soubesse fazer diferente, você não teria feito, Bernadette? Se lá atrás você fala assim, não, eu não posso fazer tudo porque ele vai ficar um rapaz mais dependente, você não teria feito diferente? Então, pronto, você fez porque era o que você sabia, acabou, tá bom? Faz sentido? Depois você manda aí o comentário e a Cíntia me responde. Gente, e aí pra fechar, o genograma. Por que eu fiz tudo isso e quero fechar com o genograma? O genograma é outra lição de casa importantíssima. Eu vou pegar a minha história
da minha família, meu pai, a minha mãe, meus avós paternos, meus avós maternos, e entender nesta família quais são os padrões estabelecidos. Porque vocês já repararam que também tem isso, né? Eu, além de observar as minhas crenças, os meus pensamentos automáticos, se são funcionais, se não são, eu também preciso olhar o que é que eu estou honrando, quais são os pactos, as lealdades invisíveis que eu fiz com esta família de origem. E mesmo se eu for adotado, se eu fui criado lá no orfanato, gente. Por quê? De novo, pai e mãe é estrutural, né? Se a gente fizer um risco, 50% é desse pai, 50% é dessa mãe, pela genética e pela nossa criação com essas pessoas, né? Então, e esses caras, né? Esse pai e essa mãe meu, vem de 2 outros caras, né? Desse vô e dessa avó, paterno e materno. Então, olha o quanta coisa a gente carrega dessa história, dessa ancestralidade que compõe a gente. Então, diferente da árvore genealógica, que eu só monto, né? Meu pai, o pai dele, a mãe dele, os meus bisavós, os meus tataravós. O ideal é a gente ir até os nossos tataravós, entender essa ancestralidade. Além de eu só olhar quem eram essas pessoas, saber o nome, profissão, eu preciso entender quais padrões que eu carrego dessa casa, dessa família, né? Não é dessa casa, desse vô, dessa avó, desse bisavô, dessa bisavó e desses tataravós meus, tanto maternos quanto os paternos, hein? Não esqueçam. Padrões no sentido assim, eu tenho uma paciente que a gente descobriu que ela tinha ideação suicida. E ela não entendia por quê. E aí, quando a gente foi fazer o genograma dela, a gente descobriu que existiam muitas pessoas que tinham se suicidado nessa família. Era um avô paterno, um tio, um bisavô. Quando a gente foi olhar para essa ancestralidade, ela meio que honrava, ela não entendia por quê, mas ela estava só reproduzindo um padrão que era dessa família. Quando as pessoas se sentiam que falhavam, elas iam lá e se suicidavam. E aí ela, sem perceber, ela estava a favor desta hereditariedade, desta lealdade invisível desta casa. Outra coisa que a gente descobriu, um outro paciente meu fazendo esse genograma, o alcoolismo, a dependência química, né, o abuso de substâncias. Era um avô que foi... Esse meu paciente, ele tinha uma questão com o álcool e ele estava incluindo um avô que foi expulso desta família, expulso assim, era um vô alcoólatra que perdeu tudo, que destruiu a família por conta do alcoolismo, e essa mãe, essa avó, tira esse vô de cena, porque realmente ele escolheu ficar com o vício, e exclui, e ninguém mais falava desse avô. E vem esse meu paciente incluir este avô com a lealdade invisível do alcoolismo. Então ele usava, ele bebia, esse vício estava a favor de incluir esse avô novamente para esse sistema. Porque todos nós pertencemos a um sistema, a gente querendo ou não. E não adianta negar, é pior. Negou, piorou, tá? Quando eu pertenço a esse sistema chamado, né, esse genograma, que são as minhas origens, eu preciso olhar. Só que o que a gente, de novo, né, como adulto, eu preciso entender e descobrir que tá também nesse inconsciente, tá nesse olhar de mim mesmo, esse autoconhecimento, a quem eu estou fazendo lealdade, que padrões eu estou reproduzindo para incluir alguém que falta. Às vezes um aborto, às vezes alguém que foi expulso, né? Como esse que eu dei o exemplo do alcoolismo na família, né? Enfim, doenças. Às vezes as doenças vêm em função destes padrões. Câncer de mama na minha tataravó. Então eu fico honrando e eu vou lá e, olha isso, né? Acabo atraindo também este câncer de mama, porque eu me sinto, entre aspas, no meu inconsciente, que eu preciso honrar essas mulheres, né? A constelação sistêmica, ela é incrível, é uma outra vertente, depois a gente fala mais sobre isso, ajuda demais, né? Eu descobri que eu tinha honras
com o papel feminino dentro da minha família, né? Da minha bisavó, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. As mulheres da minha família eram muito submissas e elas tinham que carregar todas as responsabilidades, inclusive apoiar os homens que se permitiam serem inconsequentes. E eu vim com isso. Aí no meu autoconhecimento, no meu processo terapêutico, eu falei, opa, peraí, pra que eu tô carregando isso? Isso não é meu. E devolvi. Mãe, fica pra você. Isso é seu, mãezinha. Vó, isso é seu, isso não é meu. E eu quebro esta, entre aspas, maldição. Porque a gente fica carregando maldições lá de trás desta família, desta hereditariedade, né? Tudo isso no âmbito, gente, das emoções, né? A gente não tá falando de herança física, de dinheiro, né? Também, que tem essa, mas a gente tá falando da nossa história, da nossa origem lá de trás. Então, percebem? Então, olha isso, né? Que, da onde eu vim, a minha origem, pai e mãe, e como se não bastasse, além, porque concorda que esse tataravô tem influência sobre mim, geneticamente falando. Tem uma coisa muito louca também para pensar, pra gente fechar aqui, ó, que é assim, nós mulheres, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, a gente já existiu, na verdade, na barriga da nossa avó, porque nós nascemos com os óvulos, né, da gente. Nós mulheres nascemos com a quantidade de óvulos já dentro da gente, né? Então, se eu já era óvulo, significa que eu já existia dentro da minha avó. Olha que legal, olha, não é pirante? Então, gente, se a gente já existia antes mesmo da gente ser matéria, e aí nem tô extrapolando para a questão espiritual, hein? Tô falando só do lado material, olha isso. Se eu já existia nessa minha história dos meus antecedentes, muito antes de estar aqui na Terra, será que isso não tem nenhuma força sobre mim? E o que é bom, né? Porque tem muitos vós, bisavós, tataravós nossos que vieram de guerras, sofreram muito. E aí a gente não entende, às vezes, de onde vem nossa força, nossa gana, né, de superação, vem deles. Então tem muita coisa boa também dessa herança, mas tem as maldições, tem muita coisa ruim, doenças, padrões de repetição, relacionamentos, coisas que eu vou carregando se eu não vejo e achando que é meu, só que não, é desta hereditariedade, tá? E aí, por que eu emendei esse assunto? Porque as nossas crenças têm tudo a ver. Se eu não saro, se eu não quebro esses padrões, se eu não me curo emocionalmente falando disso na minha geração, eu fico passando. Os meus filhos vão ter as mesmas maldições, os meus netos vão ter as mesmas maldições. Eu falo isso muito para os meus pacientes. Vamos parar em você, pelo menos, porque aí você não fica passando para os seus netos, bisnetos, né? E assim vai. Então, se a gente promove a cura de nós mesmos, a gente para na nossa geração. Percebem? Então, curar a mim mesmo, olha o serviço. É tudo tão perfeito, né, gente? Esse universo, esse Deus maravilhoso, né? Ele é tão perfeito que olha isso. Eu me curando, eu, Fábia, me curando, eu curo as minhas próximas gerações. Eu paro em mim. Então, me curar faz bem para o universo também, né? Ter autoconhecimento, fazer terapia, me descobrir, olhar meu melhor, entender o que eu sinto, o que eu penso, a forma que eu me comporto, não faz bem só para mim, faz bem também para o meu sistema. E num primeiro nível para minha família e para o universo. Olha que incrível, né? Eu amo tudo isso, né, gente? Nem preciso falar que eu estudo, para mim é diversão o meu trabalho, porque eu adoro tudo isso, né? E quanto a gente consegue fazer transformações incríveis e melhorar não só pra gente, mas para os demais. Então, se você é adulto, para de contar historinha, para de choramingar, porque tá na tua mão. Chega de, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu bisavô, Chega de choromelas, chega de mimimi. Se você é adulto, você tem a autorresponsabilidade de fazer a sua cura, de cuidar de você, de se conhecer, de entender as suas mazelas, entender a sua sombra, entender esse inconsciente que te governa e parar na sua geração e fazer melhor.
para você, por você e para os que vêm. Tá bom? É isso, porque eu vou atender agora. Eu tenho uma paciente agora às 11 da manhã, tá bom? Preciso ir. Eu adorei. Pena que eu não vi os comentários. Depois eu vou assistir a gravação, tá? E mandem para as pessoas que vocês conhecem. E se vocês quiserem falar comigo, eu tenho um site www.fabialima.com.br. Meu Facebook é Fábia Lima. Meu Instagram é Fábia_Lima_psicóloga. Meu LinkedIn é Fábia Lima. Meu Twitter é Fábia Lima. E eu tenho no meu Face também tem meu telefone, tá? Se você quiser, põe meu telefone aí, 11 9 7250 6262. Manda um WhatsApp pra gente conversar, tá bom? Um beijo, gente, boa semana, uma semana maravilhosa, cheia de bênçãos, coisas boas, pensamentos bons, positivos ao meu favor, uma semana onde eu escolho eu, tá? Porque em primeiro lugar tem que vir eu, em segundo eu, terceiro lugar eu, e em quarto lugar alguém aí. Filho, marido, porque se eu não tô bem, a gente acabou de falar, né? De nada adianta. Então Jesus falava, né? Meu Deus, quer mais que isso? O cara falava pra gente, ama a Deus como... Eu sou ruim desses negócios, mas eu lembro que o que Jesus queria dizer era, ama ao próximo como a ti mesmo. Pronto, lembrei. Ou seja, não adianta nada amar o outro, eu preciso primeiro amar eu. Isso é bíblico, tá bom? Então vamos pensar nisso, vamos se cuidar. Boa semana, fiquem com Deus, que seja uma semana próspera e maravilhosa. E terça-feira, às 10 da manhã, estaremos juntos novamente. Convidem todo mundo, tá? Beijão, tchau, Si, um beijo, obrigada, viu, gente?